Há um momento, um instante terrível e silencioso em que você percebe que o olhar do seu próprio filho mudou. Não é a rebeldia natural da adolescência, nem o distanciamento comum do crescimento. É algo mais frio, mais cirúrgico, quase mecânico. Você olha para a criança que ajudou a criar, cujo choro você acalmou no meio da noite, e o que recebe de volta é o olhar de um estranho que julga, condena e despreza. Se você já sentiu esse calafrio na espinha, preste muita atenção. Isso não é natural. Isso é engenharia social aplicada dentro da sua própria casa. Você está diante de uma campanha de terra arrasada onde o alvo final não é apenas a sua conta bancária ou a sua sanidade, mas o vínculo sagrado entre você e sua descendência. O que está acontecendo é um assassinato psicológico em câmera lenta, onde sua imagem, sua história e seu amor estão sendo sistematicamente deletados e substituídos por uma narrativa de vilão que você nunca aceitou interpretar. A maioria dos homens percebe tarde demais, quando o muro de gelo já é alto demais para escalar. Mas se você está aqui, ainda há uma brecha na muralha. Nós vamos dissecar a anatomia desse ódio programado. Vamos expor as engrenagens invisíveis que transformam amor em ressentimento. Se esta mensagem ressoou com o inferno que você tem vivido, mostre sua força agora. Deixe seu like como um ato de desafio contra essa manipulação. Inscreva-se para se juntar ao nosso batalhão de homens que se recusam a ser apagados e entre na nossa comunidade exclusiva para ter acesso ao arsenal completo de defesa mental. A guerra começou e a primeira batalha é pela verdade. Entenda uma coisa fundamental sobre a natureza humana e a manipulação. A história é escrita pelos vencedores, ou, no caso do divórcio conflituoso, por quem detém o megafone emocional mais alto dentro de casa. George Orwell, em 1984, descreveu um ministério cujo único trabalho era reescrever o passado, para que ele se adequasse aos interesses do partido no presente. O que você está vivenciando é exatamente isso, em escala doméstica. A alienadora não está apenas falando mal de você, ela está reeditando as memórias do seu filho. Aquele dia no parque que foi cheio de risadas, agora na nova versão foi o dia em que você foi negligente. Aquele presente que você deu com esforço, agora é visto como uma tentativa barata de suborno. O passado está sendo alterado. E o mais aterrorizante não é a mentira em si, mas a receptividade da criança a ela. A criança, em sua vulnerabilidade e necessidade de sobrevivência emocional, torna-se o hospedeiro perfeito para esse vírus ideológico. Ela precisa agradar ao guardião principal, e se o preço da segurança dela é odiar você, ela pagará esse preço, mesmo que isso destrua a alma dela por dentro. Você não está lutando apenas contra uma ex-parceira vingativa, você está lutando contra um mecanismo de sobrevivência primitiva do seu próprio filho. É brutal, é injusto e é a realidade do campo de batalha onde você foi jogado sem bússola. A primeira regra para sobreviver a isso é parar de ser ingênuo. Pare de achar que a verdade prevalecerá magicamente. A verdade é uma planta delicada, a mentira é uma erva daninha que cresce no concreto. Você precisa entender que está sendo desumanizado, transformado em um conceito abstrato de inimigo para justificar as frustrações de outra pessoa. Para ilustrar a gravidade do que estamos tratando, precisamos sair da teoria e entrar na carne viva da experiência humana. Imagine um homem, vamos chamá-lo de Ricardo. Ricardo é um arquétipo de muitos de vocês. Trabalhou 15 anos construindo um patrimônio, foi um pai presente, trocou fraldas, ensinou a andar de bicicleta. O divórcio veio não por falta de caráter dele, mas pelo desgaste natural e talvez pela insatisfação crônica da parceira. No início pareceu civilizado, mas então Ricardo começou a notar os pequenos cortes. No fim de semana dele, o filho chegava ansioso, repetindo frases que não pertenciam ao vocabulário de uma criança de 8 anos. Frases como, você nunca nos deu prioridade, ou nós passamos necessidade por sua causa, ditas por uma criança que vestia roupas de marca e tinha o último console de videogame. Ricardo tentava argumentar com lógica. Ele mostrava recibos, fotos antigas, tentava provar seu amor com fatos. E a cada fato que ele apresentava, o filho se retraía mais.
Ricardo não entendia que não estava debatendo com o filho, mas com a projeção da mãe implantada na mente do menino. Ele estava tentando usar a lógica para desarmar uma bomba emocional. O resultado? O filho passou a vê-lo como um perseguidor, alguém que queria desmentir a mamãe. Ricardo caiu na armadilha clássica. Ele reagiu à provocação e validou a narrativa de que era um homem agressivo e insensível. Ele perdeu batalhas cruciais porque não entendeu que o terreno havia mudado. Ele ainda achava que estava em uma família, quando na verdade estava em um tribunal de guerra onde o juiz, o júri e o carrasco já haviam sido comprados. Para ilustrar a gravidade do que estamos tratando, precisamos sair da teoria e entrar na carne viva da experiência humana. Imagine um homem, vamos chamá-lo de Ricardo. Ricardo é um arquétipo de muitos de vocês. Trabalhou 15 anos construindo um patrimônio, foi um pai presente, trocou fraldas, ensinou a andar de bicicleta. O divórcio veio não por falta de caráter dele, mas pelo desgaste natural e, talvez, pela insatisfação crônica da parceira. No início pareceu civilizado, mas então Ricardo começou a notar os pequenos cortes. No fim de semana dele, o filho chegava ansioso, repetindo frases que não pertenciam ao vocabulário de uma criança de 8 anos. Frases como, você nunca nos deu prioridade, ou nós passamos necessidade por sua causa, ditas por uma criança que vestia roupas de marca e tinha o último console de videogame. Ricardo tentava argumentar com lógica. Ele mostrava recibos, fotos antigas, tentava provar seu amor com fatos. E a cada fato que ele apresentava, o filho se retraía mais. Ricardo não entendia que não estava debatendo com o filho, mas com a projeção da mãe implantada na mente do menino. Ele estava tentando usar a lógica para desarmar uma bomba emocional. O resultado? O filho passou a vê-lo como um perseguidor, alguém que queria desmentir a mamãe. Ricardo caiu na armadilha clássica. Ele reagiu à provocação e validou a narrativa de que era um homem agressivo e insensível. Ele perdeu batalhas cruciais porque não entendeu que o terreno havia mudado. Ele ainda achava que estava em uma família, quando na verdade estava em um tribunal de guerra, onde o juiz, o júri e o carrasco já haviam sido comprados. A história de Ricardo nos traz um conceito filosófico doloroso: a morte do pai simbólico. Na psicologia profunda, o pai representa a lei, a ordem, a saída do mundo materno para o mundo real. Quando a alienação parental ocorre, o que se tenta destruir não é apenas o homem Ricardo, mas o arquétipo do pai. A alienadora, muitas vezes movida por um ressentimento nietzschiano, aquela inveja impotente que se torna veneno, tenta castrar a autoridade e a bondade masculina aos olhos da criança. Ela cria um duplo vínculo, um conceito explorado pelo antropólogo Gregory Bateson. O duplo vínculo é uma situação onde a criança recebe mensagens contraditórias e qualquer escolha que ela faça está errada. Se ela ama o pai, ela trai a mãe, sua fonte de segurança primária. Se ela odeia o pai, ela perde uma parte de si mesma e sofre. Para resolver essa dissonância cognitiva insuportável, a mente da criança escolhe o caminho de menor resistência. Ela se funde à mãe e rejeita o pai. É um mecanismo de defesa psíquica. O ódio que você vê nos olhos do seu filho não é ódio real, é pânico disfarçado. É o terror de perder o amor da mãe se ele ousar demonstrar afeto por você. Entender isso é a chave para não levar para o lado pessoal, embora seja a coisa mais pessoal do mundo. Você precisa olhar para o seu filho não como um inimigo, mas como um refém de uma seita de um membro só. Ele está sofrendo lavagem cerebral. E como se resgata alguém de uma seita? Nunca é atacando o líder da seita diretamente, pois isso só fortalece a fé do fanático. A estratégia precisa ser outra. Essa estratégia exige um sangue frio que a maioria dos homens demora a desenvolver. Exige que você engula o gosto amargo da injustiça e não o vomite em cima da criança. É a aplicação prática do estoicismo no seu nível mais extremo, suportar a dor sem se tornar o monstro que ela diz que você é. Você precisa se tornar um observador inabalável, um pilar de realidade em meio ao caos emocional que a outra parte cria. A tragédia de Ricardo foi ter tentado se defender com desespero. O desespero cheira a culpa, a calma exala a inocência.
Quando seu filho vier com as acusações programadas, com as frases decoradas, o seu instinto será gritar, será impor a sua verdade. Mas a sua missão é conter esse instinto. A sua missão é ser o espaço seguro onde a loucura da alienação não consegue entrar. É ser a antítese do caos que ele vive na outra casa. Se você já esteve neste campo de batalha, sentindo a impotência de ver seu filho ser transformado em uma arma contra você, comente entendido abaixo. Sua voz se junta à de milhares de outros homens que despertaram para essa realidade brutal. Ao comentar, você materializa sua consciência de que não está louco e de que o jogo é sujo, mas você ainda está de pé. Agora, vamos mapear os sinais invisíveis. O primeiro deles é a ausência de ambivalência. Na psicologia normal, as relações humanas são mistas, amamos e nos irritamos com as pessoas. Uma criança saudável ama o pai, mas fica brava se ele não compra o brinquedo. Na alienação parental, essa nuance desaparece. O pai torna-se tudo mal e a mãe torna-se tudo boa. Se o seu filho começou a tratar você como um vilão de desenho animado, desprovido de qualquer qualidade, isso é um sinal gritante de doutrinação. Crianças não pensam em preto e branco dessa forma absoluta a menos que sejam ensinadas. Esse maniqueísmo é a assinatura de uma mente que foi colonizada. O segundo sinal é o uso de linguagem adulta. Se seu filho de 10 anos começa a falar sobre pensão alimentícia, assédio moral ou usa termos jurídicos e psicológicos para descrever sua relação com ele, o alarme deve soar no volume máximo. Essas não são as palavras dele, são as palavras dela saindo pela boca dele. Ele está sendo usado como um papagaio, um megafone para as frustrações judiciais da mãe. Isso não é apenas desrespeitoso, é um abuso intelectual da criança, forçando-a a participar de problemas de adultos que ela não tem capacidade cognitiva para processar. O terceiro sinal invisível é o fenômeno do pensador independente. Curiosamente, a criança alienada muitas vezes insistirá veementemente que a decisão de te rejeitar é dela mesma. Ela dirá: "Ninguém me mandou dizer isso, eu que não gosto de você." Essa defesa antecipada é, ironicamente, a prova da programação. É o script da mãe que inclui a cláusula de isenção de responsabilidade. A criança foi treinada para proteger a fonte da alienação. Ela se torna o escudo humano da mãe. Jung falava sobre a sombra, e aqui vemos a mãe projetando sua própria sombra, seu ódio, sua frustração, seus fracassos sobre você. E a criança aceita essa projeção como realidade. A criança defende a ideia de que o ódio é autônomo, porque admitir que está sendo manipulada seria admitir que sua mãe, sua guardiã, é abusiva. E essa verdade é aterrorizante demais para a psique infantil suportar. Portanto, quando seu filho grita que a ideia é dele, entenda, essa é a parte mais sofisticada da mentira. É a mentira que se disfarça de livre-arbítrio. Não confronte isso diretamente dizendo: "Sua mãe te mandou dizer isso." Isso só fará a criança defender a mãe ainda mais. Em vez disso, observe a incongruência com curiosidade, não com raiva. Avançando para o quarto sinal, encontramos a rejeição da família estendida. A alienação raramente para em você. Ela se espalha como um câncer para seus pais, os avós, seus irmãos e até novos parceiros. De repente, a criança não quer mais ir à casa da avó que ela adorava. Os presentes dos tios são ignorados ou desprezados. Isso acontece porque a alienadora precisa isolar a criança de qualquer fonte de informação que contradiga a narrativa de que o lado do pai é mau. Se a avó é amorosa, isso cria uma dissonância na mente da criança. Como ela pode ser boa se meu pai é um monstro? Para evitar esse conflito mental, a alienadora precisa demonizar toda a sua linhagem. É uma limpeza étnica emocional. Eles querem apagar o seu DNA da história da criança. Esse isolamento é estratégico. Sem testemunhas do seu amor e do amor da sua família, a reescrita da história se torna total e absoluta. Você se torna uma ilha deserta e a criança é impedida de navegar até suas costas. Perceba a crueldade disso. Privar uma criança de metade de sua herança, de sua história, de seus laços de sangue, apenas para satisfazer um ego ferido e vingativo.
Outro sinal devastador é a ausência de culpa na criança perante a crueldade. Normalmente, quando uma criança magoa um pai ou uma mãe, ela sente remorso. Ela pode pedir desculpas ou ficar quieta, sentida. Na síndrome da alienação parental, a criança pode ser cruel, agressiva, destruir seus bens, te insultar publicamente e fazer tudo isso com uma frieza psicopática, sem demonstrar qualquer culpa. Por quê? Porque na mente dela você merece. Ela foi doutrinada a acreditar que você é a fonte de todo o mal e, portanto, maltratar você é um ato de justiça, até mesmo de lealdade à mãe vítima. Essa falta de empatia é induzida. Você está vendo seu filho ser treinado para ser um sociopata em relação a você. Schopenhauer dizia que o homem é o único animal que causa dor aos outros sem outro objetivo senão a própria dor. Aqui vemos a mãe ensinando a criança a exercer essa maldade humana refinada. Ver seu filho agir sem compaixão é talvez a ferida mais profunda. Mas lembre-se, essa insensibilidade é uma armadura. Por baixo dela existe uma criança em profundo sofrimento que teve que desligar sua empatia por você para sobreviver ao ambiente tóxico da casa da mãe. Diante desse cenário dantesco, qual é a sua posição? A maioria dos homens reage com a estratégia errada, a perseguição. Você liga obsessivamente, manda mensagens longas explicando a verdade, tenta comprar o amor com presentes caros para compensar ou entra em guerras judiciais intermináveis que apenas drenam seus recursos e alimentam a narrativa da ex de que você é louco e obsessivo. Pare imediatamente. Essa estratégia é suicídio. Cada vez que você perde o controle, cada vez que você demonstra desespero, você fornece munição para a alienadora. Ela mostra suas mensagens desesperadas para a criança e diz: "Viu? Ele é instável, ele não nos deixa em paz." Você está caindo na armadilha do urso. A filosofia que você deve adotar aqui é a da fortaleza imóvel. Você não pode controlar o vento, mas pode controlar as velas. Você não pode controlar o que é dito na outra casa, mas pode controlar a atmosfera da sua. Sua casa deve ser um santuário de paz, livre de interjeições sobre a mãe, livre de tensão. Quando o filho estiver com você, não interrogue, não pressione, não tente desprogramar ativamente, apenas seja. A presença vence a retórica a longo prazo. Vamos aprofundar na técnica da não-reação. Isso é puro estoicismo aplicado. Sêneca os ensina que sofremos mais na imaginação do que na realidade, mas aqui a realidade é dura. A técnica consiste em receber o veneno e não morrer. Quando seu filho te atacar verbalmente, você não contra-ataca. Você também não se curva e chora pedindo piedade. Você se mantém firme, calmo e assertivo. Você diz: "Eu entendo que você sinta isso agora, mas eu não concordo e eu te amo mesmo assim." Ponto. Você não entra no debate dos detalhes, você não valida a alucinação, você mantém a sua dignidade. A criança, inconscientemente, está testando seus limites. Ela está tentando ver se você é o monstro que a mãe diz, ou se você é fraco. Se você explode, você é o monstro. Se você implora, você é fraco. A única saída é ser a rocha. A rocha não grita, a rocha não implora. Ela está lá, sólida, suportando as ondas. Com o tempo, essa consistência cria uma fissura na programação. A criança começa a pensar: "Minha mãe diz que ele é perigoso, mas ele nunca gritou comigo. Minha mãe diz que ele não se importa, mas ele está sempre aqui, calmo." A dissonância cognitiva muda de lado. Você precisa compreender o conceito de tempo kairos versus tempo cronos. Cronos é o tempo do relógio, os dias e horas que você perde longe do seu filho. Kairos é o tempo da oportunidade, o momento qualitativo. A alienação rouba o seu cronos, mas não pode roubar o seu kairos se você estiver atento. 1 minuto de conexão genuína, um olhar de compreensão, uma risada compartilhada vale mais do que semanas de convivência tóxica. Foque na qualidade extrema da interação. Crie memórias âncoras, experiências sensoriais que a narrativa da mãe não pode apagar. O cheiro de uma comida que só você faz, uma música que vocês ouvem juntos, uma habilidade que você ensina. Essas são sementes plantadas no subconsciente da criança. A alienadora pode construir muros de concreto na mente consciente, mas essas sementes criam raízes por baixo nas fundações. Um dia, essas raízes quebrarão o concreto. Não subestime o poder de ser uma referência de estabilidade
masculina em um mundo caótico. O arquétipo do pai é eterno. Ele pode ser obscurecido, mas nunca extinto. Ele reside na psique do seu filho, esperando para ser reativado. Agora, vamos falar sobre o campo minado jurídico. Muitos homens acreditam que a justiça será sua salvadora. É uma ingenuidade perigosa. O sistema judiciário, em muitos lugares, é lento, enviesado e muitas vezes incapaz de detectar a sutileza da alienação parental. Juízes e psicólogos forenses podem ser manipulados por uma alienadora habilidosa que se faz de vítima perfeita. Não coloque todas as suas esperanças em uma sentença. Use a lei como um escudo, não como a única espada. Documente tudo. Mantenha um diário estoico dos fatos, sem emoção, apenas datas, horários e ocorrências. Isso é para sua proteção. Mas entenda que a verdadeira vitória não acontece no tribunal, acontece na mente do seu filho. Ganhar a guarda no papel não garante ganhar o coração de volta. Às vezes, a pressão judicial exacerba a alienação, pois a mãe se sente ameaçada e dobra a aposta na manipulação. Seja estratégico. Use o sistema com frieza, mas não espere que ele cure a ferida emocional. A cura vem da sua conduta, da sua persistência e da sua capacidade de amar à distância, sem esperar retorno imediato. Há um perigo real de você se tornar amargo. Nietzsche alertou: aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar também um monstro. O ódio da sua ex é contagioso. Se você passar seus dias odiando-a, planejando vingança ou ruminando sobre a injustiça, você perdeu. Você se tornou um reflexo dela no espelho. E pior, seu filho sentirá essa energia pesada vindo de você. Para salvar seu filho, você precisa salvar a si mesmo primeiro. Você precisa encontrar um propósito de vida que vá além da paternidade e além da guerra do divórcio. Um homem que tem uma missão, que cuida do seu corpo, que prospera financeiramente, que tem uma vida social saudável, é infinitamente mais atraente para um filho deprimido e obcecado pelo passado. Torne-se um homem que seu filho admiraria, mesmo que ele não possa expressar essa admiração agora. O sucesso é a melhor vingança, mas também é o melhor imã. Quando seu filho crescer e a programação começar a falhar, e ela falhará na adolescência ou vida adulta, ele procurará por força. Certifique-se de que você é um homem forte para onde ele possa correr, e não um homem quebrado pelas circunstâncias. Chegamos ao conceito central da nossa contra-estratégia, a estratégia do farol. Um farol não corre atrás dos barcos, ele não grita com a tempestade, ele não sai do seu lugar para implorar que os navios o vejam. Ele simplesmente brilha. Ele fica parado, firme na rocha, e emite sua luz consistentemente, noite após noite, tempestade após tempestade. Os barcos, quando estão perdidos na escuridão, buscam o farol. Seja o farol para o seu filho. A escuridão da alienação é confusa e aterrorizante para ele. Em algum momento, a vida vai bater nele, a mãe vai falhar, a mentira vai mostrar suas pernas curtas. Nesse momento de escuridão, ele vai procurar uma luz. Se você estiver lá, brilhando com estabilidade, amor incondicional e paciência, ele virá. Mas se você estiver correndo atrás dele como um louco, ou se sua luz estiver apagada pela depressão, ele naufragará. Se este vídeo está te entregando a clareza brutal que você buscava para se tornar esse farol, deixe seu like. Não por vaidade, mas para que este sinal de luz alcance outros homens perdidos na névoa da alienação, guiando-os de volta à força. É crucial discutir o longo prazo. A alienação parental é uma maratona, não um tiro de 100 metros. Pode levar anos, pode levar uma década. Há casos de filhos que só acordam aos 25, 30 anos. Você está preparado para esperar? Você tem a resiliência necessária? O amor de pai é testado no fogo da espera. Muitos homens desistem. Eles dizem: dói demais, vou me afastar para me proteger. E é exatamente isso que a alienadora quer. Quando você desiste, você valida a narrativa dela de que você abandonou a família. Não desista. Mesmo que você não veja seu filho, mande o e-mail, mande o presente, mesmo sabendo que será jogado fora. Mantenha uma poupança para ele. Deixe um rastro de migalhas de pão. Um dia, ele, como adulto, poderá rastrear essas provas de que você nunca o esqueceu.
O arquivo da verdade deve ser construído silenciosamente. Quando ele vier perguntar por que você sumiu, você terá as cartas, os recibos, as tentativas documentadas. Não para esfregar na cara dele, mas para mostrar: eu estive aqui o tempo todo, esperando você voltar para casa. Vamos abordar a eventual retomada. O que acontece quando o filho finalmente percebe a verdade? Muitas vezes, isso vem acompanhado de uma crise tremenda. A queda do pedestal da mãe perfeita é dolorosa. O filho pode sentir uma culpa avassaladora por ter te tratado mal. Nesse momento, seu papel é crítico. Você não deve dizer "eu te avisei". Você não deve usar esse momento para atacar a mãe. Você deve acolher. A parábola do filho pródigo é o arquétipo perfeito aqui. O pai não recrimina, ele faz uma festa, ele reintegra. Sua vingança filosófica contra a alienadora não é destruí-la, mas sim mostrar que o amor que ela tentou matar é imortal. A vitória final é quando seu filho, por vontade própria, caminha em sua direção, livre das amarras mentais. E para isso acontecer, ele precisa saber que não encontrará um juiz severo do outro lado, mas um pai que entende que ele foi uma vítima de uma guerra que não escolheu lutar. A misericórdia masculina é uma demonstração de poder supremo. Cuidado com as armadilhas da positividade tóxica, que dirão para você apenas pensar positivo e que tudo vai dar certo. Não, as coisas podem não dar certo. Você pode perder anos preciosos. A dor é real e legítima. Não mascare sua dor com sorrisos falsos. Sinta a dor. Processe a raiva na academia, na terapia, na meditação, no trabalho árduo. Transforme essa energia nuclear do ódio e da injustiça em combustível para sua ascensão. A melhor maneira de honrar seu filho agora é ser o homem mais forte que você pode ser, para que quando ele olhar para você, mesmo que de longe, pelas redes sociais ou ouvindo falar, ele veja um titã, não uma vítima. A força atrai, a fraqueza repele. A natureza biológica respeita a hierarquia de competência. Seja competente na vida. Faça com que a curiosidade dele sobre quem o pai dele realmente é vença a lavagem cerebral. Quem é esse homem que todos respeitam, exceto minha mãe? Essa dúvida é a semente da libertação dele. Você passou por uma dissecação brutal da realidade. Vimos que a alienação não é pessoal, é programada. Vimos que a criança é refém, não inimiga. Vimos que a reação emocional é sua derrota e o estoicismo é sua vitória. Vimos que você deve ser o farol e não o barco à deriva. Agora, a escolha está em suas mãos. Você pode continuar sendo a vítima da narrativa dela, o coadjuvante na história de loucura que ela escreveu, ou você pode assumir o roteiro da sua própria vida. Você pode decidir que, independentemente do que aconteça, sua paternidade é inegociável e inquebrável. Eles podem tirar seu tempo de convivência, mas não podem tirar sua identidade de pai, a menos que você permita. Cele um pacto consigo mesmo hoje. O pacto da não desistência e da não reação. O pacto de que você será a rocha onde as ondas da loucura quebram e se dissipam. Você não é mais o homem ingênuo que entrou neste vídeo. Você agora tem o mapa do campo minado. Caminhe com cuidado, mas caminhe com a cabeça erguida. A jornada do pai alienado é uma das mais solitárias que um homem pode enfrentar. É carregar uma cruz invisível enquanto o mundo te julga. Mas lembre-se, os fardos mais pesados são dados aos ombros mais fortes. Se você está passando por isso, é porque você tem a capacidade de transcender, de transformar esse sofrimento em sabedoria. Sua história não acabou. O capítulo final ainda não foi escrito, e a caneta está na sua mão, na forma das suas atitudes diárias, da sua paciência infinita e do seu amor inabalável. Não deixem que apaguem quem você é. Deixe seu like como um selo de que você entendeu o jogo e não será mais uma peça no tabuleiro dela. Comente qual foi a sua maior descoberta neste vídeo, aquela verdade que virou a chave na sua mente. E inscreva-se para nunca mais andar sozinho nesta trincheira. Nós somos a sua legião. Mantenha-se firme, mantenha-se forte e, acima de tudo, mantenha a luz acesa. Fique com Deus e até o próximo vídeo.